Nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de pertencer à Tua igreja, de pertencer ao Teu corpo. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque aqui estamos, Senhor, para desfrutar da Tua pessoa. Ó Espírito Santo de Deus, nos conduz agora, Senhor, dentro da Tua palavra, falando aos nossos corações, Senhor, que possamos estar com esse propósito, Senhor, de crescer no Senhor, de ser aperfeiçoado pelo Senhor, de ser conduzido pelo Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, fala com cada um de nós nesta manhã. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, o que a irmã Natalina falou, não é só para o Miguel e nem para o Felipe, é para todos nós. Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo está sempre orando, vamos sempre bater nessa tecla, orar pelos irmãos, orar pela igreja. Nós temos tantas deficiências, não é, que só a misericórdia do Senhor, só a misericórdia do Senhor. Eu sou um pouco assim, os irmãos, como diz, às vezes eu falo alguma coisa, os irmãos considerem aí. Mas eu sou assim um pouco, não diria radical, mas eu procuro o máximo possível a perfeição. Procuro, eu estou nesse caminho, cai ali, levanta acolá. O cair, nós vamos estar sempre caindo. O cair não é defeito para ninguém. É no cair, entre o cair e o levantar que nós somos aperfeiçoados. É entre o cair e o levantar que nós aprendemos, não é? Então, nós temos muitos defeitos, E essa orientação, essa palavra que o Espírito nos trouxe aí, por meio da irmã, não é para todos nós. Somos muito tímidos, né? Muito tímidos. Para adorar a Deus, é uma timidez só. Para servir a Deus, é uma timidez só. Para orar ao Senhor, é uma timidez. Para pregar o Evangelho, Senhor, tem misericórdia de nós. Esse é um povo mais do que vencedor, nós somos vitoriosos. Irmãos, não podemos, né? Temos que pedir ao Senhor, tira essa timidez, porque a Bíblia já diz. Ela fala dos tímidos, né? Os irmãos já sabem. É um versículo muito forte, mas muito verdadeiro e que serve para nos despertar. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, nós não podemos entrar nessa questão, temos que pedir imediatamente, com muito clamor, lágrima, de joelhos, jejum, oração, para tirar essa timidez de nós. Nós somos muito medrosos, né? Os medrosos são os tímidos, eles não servem para servir o Senhor. E o Senhor quer nos libertar. Né? Se tem que ter alguém, não é, que seja corajosos, somos nós. O Senhor deu uma missão ali para Josué, mas o primeiro ponto que ele falou foi esse, não é? Quem sabe? Muito bem, vamos tomar para nós. Olha, Josué, o meu servo é morto, meu servo Moisés é morto. Agora eu tenho uma missão para você, mas uma coisa eu quero de você, tão somente, parece que era somente isso, mas por meio disso viriam as demais coisas. Tão somente seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Porque a missão que ele tinha pela frente, né, seria uma missão muito árdua. Ele ia enfrentar, irmãos, não seria só os inimigos externos, não. Era aqueles que estavam do lado dele, umbriando junto com ele. Era. Por isso que nós temos que ser forte aqui na igreja. Ah, mas irmão, você está falando que os irmãos aqui, nós vamos enfrentar a luta. A questão é que nós não queremos aceitar essa situação. E quando nós não aceitamos, nós estamos aí, né, ignorando os desígnios de Satanás. Então, nós temos que estar preparados para toda e qualquer... Principalmente se você estiver certo. Principalmente se você estiver servindo certinho, buscando andar certinho, aí que você vai ser perseguido. A palavra diz isso, não diz? Aquele que quer seguir Cristo, piamente, sofrerão perseguição. Não é aquele que segue relaxadamente, não, irmão. Eu estou aqui junto com os irmãos, buscando cooperar com os irmãos, porque faz parte da minha vida, faz parte do meu viver o que estou fazendo aqui.
faz parte, o meu ministério é esse. Então eu quero, não é, aproveitar esse momento, essa oportunidade que os irmãos têm me dado para mim, né, exercitar o meu ministério. É isso, e todos nós temos um ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, não tem exceção. Ah, mas eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer. Não. Não está o título aqui do alimento diário, mas eu tenho ele aqui. Ele diz assim, ó, que nós temos uma missão. Nossa missão. Nós temos uma missão. Essa é a missão número 1. É a pregação do Evangelho. É gerar filhos para Deus. Essa é a nossa missão número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos avançar, vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Efésios. Pode ler, irmão. Sim. Amém. Aleluia. Ser forte. Você imagina o Senhor numa condição dessa, irmão? Por onde quer que você andar, eu serei contigo. Aonde você colocar o pé, é seu. Irmão, nós temos muitas promessas. Sabe por que as nossas orações, né, são muito frágeis, são muito fracas, são muito deficientes? É porque nós não oramos isso aqui. Senhor, o Senhor disse que quando eu pisar nesse tal lugar, esse lugar é meu. Eu creio e tomo posse em nome do Senhor. E o Senhor é que vai me dar. O Senhor disse que não ia me deixar só. Assim como foi com o servo Moisés, também vai ser comigo. Senhor, eu quero essa tua presença constantemente na minha vida. É isso, irmãos, é orar a palavra. É isso que é orar a palavra. O Senhor quer isso. Não peça nada a Deus que Ele não te prometeu. Ele não prometeu, então você é com você. Mas se ele prometeu, e nós temos promessa que chega aqui, não é? Que sobrepuja, então nós vamos orar assim, em cima da palavra. A oração é essa. Se nós vermos todos esses homens que oraram a Deus, eles oraram em cima da palavra. E é isso que nós temos que começar a pedir a Deus para restaurar as nossas orações. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós. Por que Ele intercede por nós? Nós temos o Pai que está no seu trono, o Filho está sentado do lado do Pai, e o Espírito de Deus está aqui, não é, nos auxiliando nas orações. Então, quando eu oro a palavra, o Espírito recebe essa palavra e leva ao Filho, que nos manda a resposta. Então, nós não ficamos aqui achando que nós somos os tais. Por que as nossas orações às vezes são ouvidas? Ah, aquele irmão orou e aconteceu. Por quê? É porque a minha oração foi bem feita ou porque eu sou poderoso em oração? Por quê? Primeiro, de acordo com a promessa. Segundo, Deus foi Ele que nos concedeu essa bênção. É Deus que nos responde, é Ele que opera. Não somos nossas orações que é poderosas, que é tal. É claro que nós temos que orar dentro da palavra, mas a resposta vem de Deus. Não é a minha oração que é poderosa. Então vamos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ontem nós vimos aí, né, um título da lição, e o título da lição dizia que a igreja é o corpo de Cristo. Não é? Em Efésios 19, 18 e 19, vamos ler. Amém. Aleluia. Diz assim, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o projeto de Deus, esse é o desejo de Deus. Cristo está encabeçando a igreja. Ele colocou o Cristo como cabeça da igreja. E o projeto de Deus é que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Quando fala aqui todas as coisas, mas isso, até aquele maribondo vai estar debaixo do poder de Deus.
não é? Aquele escorpião, aquela vaca, aquele cavalo, o homem, as potestades, é para estar debaixo do poder de Deus, sobre o domínio de Deus. Mas tem um ponto, irmãos. Nós somos a igreja. E essa igreja, o Senhor é o cabeça. Então, mostrando que o cabeça, ele quer encabeçar, como diz o versículo aí 10, do capítulo 1 ainda, diz assim, ó, de fazer convergir, essa palavra convergir é encabeçar, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas dos céus como as da terra. Está vendo aí? Em outra versão, aí vai mostrando, né, até animais, ele fala até animais, que ele vai encabeçar aqui. Então, mas aí, a primeira coisa que o Senhor quer, né, o ponto crucial, ele quer encabeçar a igreja. Eu pergunto, não é? A igreja está sendo encabeçada na prática, não é? Ontem foi feita essa pergunta, né, irmão Xavier? Realmente, isso é uma realidade em nossos meios ainda? Ou já é uma realidade? Essa é a pergunta. Se ainda, porque a igreja, na verdade, ela é a expressão de cada um. Nós, individualmente, somos a expressão da igreja. Né? A igreja, ela começa na nossa casa, no nosso lar. Né? Então, quando Deus está encabeçando o chefe do lar, ele encabeça toda a casa. Então, quando ele encabeça toda a casa, aí ele encabeça a igreja. Mas quantas coisas nós fazemos, nós decidimos, nós falamos de maneira descoordenada dessa cabeça? Se a gente for enumerar, daí o quê? Cada um pode fazer, mas eu vou enumerar aqui, nesse dia, vou tirar das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Os irmãos façam isso. Pega o seu caderno, não. Aqui nesse ponto aqui eu fui encabeçado. Nesse ponto aqui eu não deixei ele me encabeçar. Aqui ele me encabeçou, aqui ele não encabeçou, aqui não provei dele. E os irmãos vão ver aí quantos por cento vai dar. Se vai dar 50% das nossas atitudes, das nossas atividades, né, do nosso falar, dos nossos pensamentos. Se isso realmente está encabeçado pelo Senhor. É muito sério. A luta do Senhor aqui não é com essa situação aí fora, com as potestades, não. É conosco. É conosco. É para nos encabeçar. É para tudo que saia por meio dele, flua por meio dele, de acordo com a vontade dele. É esse que é o alvo. Quantas coisas nós fazemos que não perguntamos ao Senhor? Eu estava ali, eu cheguei um pouco cedo aqui, aí trouxe a minha esposa, que ela gosta de chegar bem cedo quando ela vai fazer alguma coisa. E aí, ela começou a mexer na cozinha ali, aí eu estou aqui e ela lá, e ela disse, aí ela me chamou, eu pensei que era uma coisa assim, não, vem cá rápido. O que foi? Vamos orar logo, que eu tenho que colocar a panela no fogo. Vamos orar logo, porque eu não sei que hora que os irmãos vão chegar, então eu tenho que ir adiantando, então vamos orar logo. É isso, irmãos, nos mínimos detalhes, pelos mínimos detalhes, nas pequenas quedas que nós vamos aprender a andar. O pai não pode bater no filho quando ele caiu, é só o pai levantar. Tá bom, meu filho, vamos andar que você vai se firmar. Aos poucos, cair de novo, eu te levanto, vamos andar. Então, irmãos, nós precisamos ser encabeçados pelo Senhor. A igreja, ela tem vários aspectos, nós precisamos entender sobre a igreja. A igreja, não é que essa eclesia, que essa reunião aqui, ela tem muitos aspectos. E cada aspecto desse se emprega em nós. Nós vamos praticar e viver todos esses aspectos. Né? Quais são os aspectos da igreja? Né? A igreja como o corpo de Cristo, não é? A igreja como a noiva, a igreja como a casa de Deus, a igreja como o rebanho de Deus, a igreja como a família de Deus, como a expressão de Deus, o complemento de Deus, que é essa expressão, a igreja como a obra-prima de Deus. O que mais? A igreja como o novo homem, a igreja como a nova Jerusalém, a igreja como a guerreira. Aí é onde eu quero chegar. Então nós temos todos esses aspectos e muito mais. No mínimo, eu já sinalizei aqui uns 20 aspectos da igreja, e que todos esses aspectos nós temos que viver no dia a dia.
É complicado, não é? Você viver em torno aí de 20 ou mais aspectos, né? A igreja é o rebanho de Deus, a igreja é o grão de trigo que caiu na terra e produziu muitos grãos, então nós somos os muitos grãos, a igreja são os ramos da videira, e aí vai. E eu tenho que viver todos esses aspectos, por isso que eu preciso do Espírito. Eu preciso desse Espírito de revelação, para ele me revelar quem eu sou, qual é a minha missão aqui, como eu devo viver. Então agora nós temos a igreja como a guerreira. E nós sabemos que a igreja, não é? Em Romanos diz que nós somos o Israel de Deus. Ou seja, mostrando que como foi com o povo de Israel, que era uma sombra, uma tipificação da igreja hoje, não é? Então aquele povo foi um povo que lutou muito, começando ali de Abraão. Abraão foi um comandante da guerra, de uma guerra, sabia, irmã? Com quantos homens ele tinha lá? 318 homens, que derrotou 4 reis. Olha aí. Não é? Então, estou mostrando ali, por que eu falei isso? Porque começou uma batalha ali, se formando soldados, não é? Desde ali, mostrando que essa guerreira começou muito aquém, não foi só aí, eu só quis mostrar um pouco até aí. Então, todo o povo de Israel, quando a gente lê toda a Bíblia no Velho Testamento, a gente vai ver esse povo guerreando, lutando. Tem lutas, como nós vimos aí na mensagem de ontem, aquela passagem aí de 2 Crônicas 20, não é? Então aí a gente viu ali que o Senhor, olha, essa aqui vocês ficam parados. Mas não foi o parado de não pegar a espada. Mas eles tinham que fazer outra coisa. É uma das coisas mais difíceis. Sabe o que é? É ficar parado. É ficar calado. É obedecer. Simplesmente obedece. E agora vocês vão louvar a Deus, vão entoar, adorar. Essa é a missão. Mas, Senhor, nós não temos que ir com a nossa espada contra esses... Não, agora nessa batalha é minha. Eu que vou batalhar diretamente contra o inimigo. O que vocês têm que ficar é descansando, louvando, adorando, bendizendo. Parece que a adoração é muito fraco. Né? O nosso louvor, será que espanta Satanás? A nossa adoração, nós sabemos adorar a Deus. A Bíblia diz aqui que quando eles começaram a adorar, rapaz, a coisa mudou. Foi um rei contra o outro, era 3 reinos. Juntou 2, matou um reinado, acabou. Aí só ficou os 2. Aí os 2, um ficou brigando um contra o outro, liquidou, acabou. Mas as demais guerras foi com espada mesmo. Um pedaço de ferro, de metal físico. Né? E outras guerras mais. Então aí chega a nossa condição agora. O Novo Testamento aí começa essa batalha, começa essa guerra. E a gente vai ver em Apocalipse, não é, falando desses guerreiros lá, Apocalipse, se não me engano, que vem em todo o Evangelho, né, que a pregação do Evangelho é também uma batalha, é uma luta, e uma luta ferrenha. Né? Aí então chega aí na nossa condição aí, né, em Apocalipse 7, tem esse povo triunfando, já triunfando, que o bom da guerra é batalhar, não é? Mas melhor é triunfar. O que vem a ser triunfar? Festejar. Triunfar é festejar. Aí tem o 144 no capítulo 14 também, né? Ou seja, no capítulo 7 tem o 144. E lá no capítulo 14 tem aqueles que são castos, né? E aí eles começam a entoar louvores e hinos a Deus também. Então, os irmãos percebem que a igreja é uma guerreira, é o tempo todo guerreando. E nós, durante o dia todo, estamos guerreando. Estamos batalhando. Por isso que tem essa batalha. E essa batalha, por incrível que pareça, ela é espiritual. Irmãos, se nós não tivermos a visão da área espiritual, do ambiente espiritual, da esfera espiritual, não poder pedir ao Senhor para sermos, não é, transportados para essa região celestial, não vencemos nada, não. Então nós precisamos, por isso que Paulo ora, que é para os olhos do entendimento, ilumina eles para que eles venham entender quem são eles, a quem eles estão servindo, o que tem para eles, ilumina eles.
E aqui, 1 Coríntios, vamos abrir em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Amém. Encontramos. Em 1 Coríntios 10 diz assim, ó. Segundo, tá certo. 2 Coríntios 10, no versículo 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então já está bem claro. Embora nós estamos aqui nessa terra, andando nessa carne, a nossa milita, o que é militar? Militar é lutar, batalhar. A nossa luta não é feita na carne. Se não é feita na carne, é feita em qual área? No espírito. A nossa luta é espiritual. Tem que ficar bem claro isso. A nossa luta é espiritual. Olha, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e altivez, e que se levante contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Então, o que eu quis mostrar aqui para os irmãos é que a nossa luta, lá em Efésios já diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e já mostra aqui que a nossa luta contra toda essa situação toda não é carnal, não é com uma espada física, agora é com uma espada espiritual. Agora nós vamos entrar nas comunhões passadas, nós falamos das armas de Satanás, as estratégias de Satanás, como ele faz. Agora nós vamos, nessa comunhão, que eu creio que nós vamos finalizar ela aqui, não sei, mas nessa comunhão eu quero tocar nas nossas armas, como nós derrotamos Satanás. Esse é o ponto, os irmãos se ligam nisso, agora são as nossas armas, como nós devemos lutar. Vamos para Efésios 6. Aleluia. Encontramos aí, Efésios 6. Então aqui, né, nós já lemos nós já vimos do versículo 10 até o versículo 13. Agora nós vamos continuar, não é, do versículo 13. Do versículo 13 em diante. Né? Aqui no versículo 12 mostra também a questão das nossas lutas, com quem temos que lutar, aonde estamos lutando, foi falado no passado, não vai dar para a gente voltar lá. Mas o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém. Tomai toda a armadura. Então, o primeiro ponto é esse, é tomar toda a armadura de Deus. E ele agora vai descrever essas armaduras. Então é como se você se revestisse do próprio Deus. E então você está revestido do próprio Deus. Então imagina, a quem pode atingir esse Deus? Ninguém pode atingir. Esse Deus é um ser inatingível. Então não tem hostes malignos, não tem principado, não tem potestade, nada atinge esse Deus. Agora você está, pense bem, observe bem. Como diz, pensa comigo aqui. Se você está revestido dessa armadura que Deus tem, que não é atingível, como é que você vai ficar? Você vai ficar protegido e inabalável. Nós vamos permanecer agora inabalável. Depois de ter vencido, olha aí, está vendo? Depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Esse aqui é um dos pontos cruciais. É você permanecer inabalável. É você permanecer, olha, quando ele começa a mostrar as suas armaduras, como é que se diz assim, os itens, esses instrumentos da armadura, cada uma dessas peças, mostrando que você já vestiu. Agora ele vai descrever esses materiais. E aí a gente vai observar agora que não tem nada a ver com coisas físicas. Ele colocou aqui somente sombras para nós entendermos.
né? Então, vamos continuar aqui. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Está vendo aí? Firme. Agora vocês vão ficar firmes. Vocês vão vestir da couraça da justiça. Então, a justiça é uma roupagem. A justiça é um atributo de Deus. Deus é justo. Os irmãos vão observar que cada peça dessa aqui vai ser peças que Deus usa e que nós devemos usar. A gente, não sei, né, só Deus sabe, quando a gente entrar no estudo bíblico, vamos entrar nos atributos de Deus, e nós vamos conhecer os atributos de Deus. Então, a justiça é um atributo de Deus. E que Deus quer trabalhar essa justiça em nós. Tem atributos que é só de Deus e tem atributos que Ele quer trabalhar na sua igreja, quer revestir a sua igreja com esses atributos, né? Então, aqui em Provérbios 31, vamos ver com relação a essa vestidura aí. Provérbios. Eu vou deixar que os irmãos encontrem e vou pegar um outro versículo. E vou para 1 João. Pode encontrar que depois nós vamos ler. É só para a gente avançar um pouco mais. Provérbios 30, versículo 5. Só guarda aí, na hora que eu mandar ler, então nós vamos ler. Encontramos aí? Amém. Senhor Jesus. Só um minutinho, irmãos. Eu anotei aqui um versículo aqui errado aqui. Sim. Agora, essa de 2 João. 2 João 1, 4. É essa que eu tinha anotado errado aqui. Tá, pode ler, irmã. Esse é Provérbio 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. E é? Amém. Aleluia. Então ela é pura e é escudo para que todo aquele que nele confia. Então aqui, nesse versículo aqui, né, só um minutinho, deixa eu voltar aqui para Efésios. Efésios 5, ou seja, Efésios 6. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui com relação à verdade, né? O versículo 14. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Esse versículo aí não me falou da justiça, né? Falou da verdade, não foi? 1 João 1, 4. 1 João 1, 4. Eu vou avançar um pouco aqui. Encontramos? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, a verdade aqui, ela é a base para nossas vestimentas. Então, esse cinto é um cinto que sustenta a verdade. Então, já começa a nossa proteção por aí, por esse cinto. Porque, às vezes, o nosso cinto só servia para segurar as calças, né? Mas esse cinto aqui é um cinto da verdade. Ele não segura somente a calça, não é? Ele nos traz verdade. E a verdade, quando nós andamos na verdade, não é? Nós somos pessoas que estamos guardados dos ataques do inimigo, porque a verdade é um atributo de Deus. Verdade é uma qualidade do próprio Deus. Isaías, vamos lá para Isaías 11. Isaías 11, 5. Vamos andar um pouquinho aqui na Bíblia. Aqui. Amém. Senhor Jesus. Encontramos aí? A justiça.
Então está mostrando que a justiça, não é, é um cinto dos nossos lombos, ou seja, não é, quando nós somos pessoas que andamos na verdade e andamos na justiça, né, nossos rins, né, ela fala lá dos rins, né, porque é um lugar, né, que realmente é uma parte frágil, né, do nosso corpo físico. Então, está mostrando sempre que a justiça e a verdade é o ponto em que nós devemos usar, viver na justiça e andar na verdade. Então, cada um desses pontos, né, eles nos ajudam, nos mostra que é parte dessa armadura de Deus, né? Aí vamos agora para o versículo ainda 14, onde fala de justiça ainda, Provérbio 21. Provérbio 21. Amém. 21. Encontramos aí? O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça é a honra. O que segue a justiça. Os irmãos percebem, né, os pontos que nós estamos colocando são todos atributos de Deus. Então faz parte, são peças da armadura de Deus. Vamos ver mais outros versículos aí. Miqueias 6, 5. Parece um livro meio complicado, não é? Miqueias 6, 5. Eu vou dar um tempo para os irmãos achar. Encontrou aí? Quem encontrou? Fica aí nos profetas menores. Encontramos? Vamos ler? Miqueias 6, versículo 8 aí, é 8. E ele declarou: ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que pratique a justiça. É isso que Deus quer de nós. E ame a misericórdia. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque é para os irmãos observar que se nós estivermos vivendo, porque as armas é um viver, é um proceder. Então nós precisamos viver na verdade, viver na justiça, amando a justiça, envolvido com o que é bom, com o que é santo, com o que é puro. Então é um viver do cristão. Um cristão andando assim, se ele andar, vamos chegar lá, né, em todos esses pontos aqui. Um cristão andando assim, ele vai ter uma brecha para Satanás derrotar ele? Ele vai ser vitorioso. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Chega nesse ponto. Não é? Então todos esses pontos que eu estou lendo aqui, é justamente isso, né? Vamos ver Apocalipse 19, 7. Ainda fala um pouco sobre justiça. Ou muito. Esse versículo é muito bom. Apocalipse 19, 7. Encontramos? Amém. Encontrou? Vamos ler? Vamos. Então, alegremos. Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe glória. Olha isso. Está vendo aí? Esse versículo é chave. São os atos de justiça dos santos. Mostrando que os santos eles precisam ter atos, praticar atos de justiça. Praticar o viver dele tem que ser um viver de justo, de um justo. Não é? A gente percebe assim que lá em 1 Pedro 1,15 diz que sede santo em todo o vosso procedimento. É como se ele dissesse, olha, você começa a praticar os atos de justiça. Continua praticando os atos de justiça. Lá em Eclesiastes 9, 8, se não me engano, diz que nunca deixa
Seja sempre alvo às suas vestes, seja sempre alvo às suas vestes, e nunca deixa faltar o óleo sobre a sua cabeça. É maravilhoso. Esse é o viver do cristão. Os irmãos estão observando que é um viver, não é? Que é um proceder que nós temos que estar praticando. Agora eu vou ler só mais um versículo aqui, Mateus 5. São muitos textos que vai nos ajudar, né? Vai embelezar essa vestidura, essa armadura de Deus. Mas esse texto eu gosto muito dele, Mateus 5, versículo 20. Amém. Aleluia. Encontramos aí? Pode ler. Então, a nossa justiça, além de nós vivermos uma vida justa, praticar a justiça, né, nós temos que exceder. É necessário que exceda a dos escribas e fariseus. Como é que eles davam o quento e o endro, eles davam o dízimo do quento e do endro e do cominho. Davam o dízimo deles, davam as ofertas deles. Mas tinha uma coisinha lá dentro que nós precisamos aprender, né? Mas eles negligenciavam outra coisa. Está em Mateus 23, 23, esse versículo aí. Mas eles negligenciavam algo. O amor, a misericórdia, né? A questão do perdão, da aparência e muitas outras coisas. Então, nós temos que exceder. Além de nós servirmos com justiça, fazermos as coisas com justiça, né? No aspecto exterior, né? O aspecto interior, o nosso coração tem que estar puro, tem que estar limpo. Esse é o ponto crucial. Então, ainda voltando lá no versículo 15 de Efésios, vamos lá para o versículo 15 de Efésios. Aleluia. Efésios 5. Efésios 6, melhor dizendo, Efésios 6. 6:15. Então, nós já vimos aí duas peças. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, agora, já vimos aí a couraça, não é? Da justiça, se revestir com a verdade. Agora, vamos calçar esse soldado, não é? Preparar os pés desse soldado. Então, esse soldado vai preparar. Vamos ver Provérbios 4, 26. Provérbios. Amém, aleluia. É bom que a gente vai exercitando. Para mim, eu acho muito bom que a gente vai exercitando. Aleluia. Encontramos já? O que diz esse versículo? Amém. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, o pé desse soldado, esse soldado não pode, não é, estar pendendo nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós precisamos ponderar para onde nós estamos indo, para onde meus pés estão me levando, para onde eu devo ir e para onde ele está me levando. Eu não devo pender nem para a direita e nem para a esquerda. O meu alvo é esse, a minha missão é aquela. Qual é a minha missão? A minha missão é servir o meu Senhor, é pregar o Evangelho, é levar a palavra de Deus, é salvar os cativos. Essa é a minha missão. Então nós devemos ponderar, considerar, refletir, pensar para onde nós estamos indo, para onde meus pés estão indo. A sua mente não quer ir para lá, mas os seus pés estão te levando. E eu então vice-versa. Às vezes você não quer ir. Os seus pés não querem ir, mas a sua mente quer que você vá. Então nós temos que ser esse corpo coordenado. Para onde os seus pés já te levou para algum lugar que você não queria ir? Para onde? Então os nossos pés, nós devemos ponderar essa vereda. É isso que ele está dizendo. Pondera a vereda de teus pés. O que é a vereda? Caminho. É o seu caminho. Pondera. E todos os teus caminhos sejam retos. Então, irmãos, nós precisamos ponderar
para onde nós estamos indo. E assim, se eu ponderar e eu considerar, eu vou perceber que não está correto para onde eu estou andando, por onde eu estou andando, com quem eu estou andando, da maneira que eu estou andando. Como é que eu estou andando? Não é? Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Os irmãos estão percebendo aí que esse pé tem que estar bem? Romanos 6, 16, 20. Vamos ver esse versículo aqui. Aleluia. Senhor Jesus. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. É esse que são os pés benditos. Esses que são os pés formosos, em que o Senhor vai esmagar Satanás debaixo desses nossos pés. Ele vai nos dar esse poder, vai nos dar esse privilégio de nós pisarmos o nosso inimigo, triunfar sobre o nosso inimigo. Esses pés são os pés, não é, que andam de acordo com a vontade do Senhor. É o soldado que está bem calçado, que está andando de maneira sóbria, não é? Os seus pés não são os pés que resvalam, ou que pendem para a direita, ou que pendem para a esquerda. Então são pés formosos, pés que esmaga Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí, aqui ainda em Isaías, vamos dar uma olhada no Salmo. Eu só vou ler mais esse versículo de Salmo aqui. Salmo 94. Salmo 94. Aleluias. Salmo 94, 18. Amém. Quando eu te digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. O que ele disse? Que o meu pé resvalou. O que é um pé quando resvala? O que acontece quando o seu pé resvala? Você está andando no caminho do Senhor, você está servindo o Senhor, não é? E seu pé resvala. Ou escorrega, saiu fora do propósito. Então é esse pé que pende para a direita ou para a esquerda. Esse não é um pé que anda, né? A Bíblia fala dos joelhos trôpicos e mãos decaídas. Então, esses pés não são os pés adequados. O soldado precisa estar com os pés firmes, andando firmemente. Então, ele precisa estar bem calçado, ele tem que estar, não é, com o calçado adequado, assim dizendo, para não resvalar. Nós sabemos que os jogadores, eles têm, na chuteira deles, tem cravos. Aquilo ali não é para machucar o companheiro, não. Aquilo ali é para quê? Para afirmar. Então nós temos que pedir ao Senhor. Tem hora que você serve de maneira, não é, que resvala, sai fora. Tem hora que você está servindo o Senhor e está saindo fora, não é? Então precisa ter um pé firme, mãos firmes, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o Evangelho da paz, não é? Esse pés que leva você a proclamar o Evangelho. Né? Ainda Isaías 52 fala, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E esses pés aqui são formosos. Isaías 52, 7. Então, esses pés aqui são formosos, não são a boca, não é a boca que é formosa. Por que não é a boca que é formosa? Porque foram os pés que levou a boca a tal lugar, não é? Para poder anunciar às pessoas. É os seus pés que te levam você a visitar um irmão. É os seus pés que te levam você, que traz você aqui para esse local de reuniões. Por isso que você tem que orar, Senhor, me ajuda. A minha mente quer ir para a reunião, mas meus pés estão fracos, não está aguentando, não está indo, não estou podendo ir. Temos que estar orando, né? Para o Senhor abençoar também os nossos pés, que faz parte de todo esse ser. Também, do versículo 17, lá, vamos voltar lá para Efésios. Eu marquei a minha aqui, não sei se vocês marcaram a sua aí. Já está indo e voltando aí. Versículo 17.
Diz assim, versículo 18, nós estávamos no versículo 15, né? É 16 agora, né? Então, 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu li tudo isso aqui, esses dois versículos logo? Porque as duas partes, tanto o capacete como o escudo da fé, são equipamentos de proteção, por um lado, proteção individual, né, e são equipamentos de proteção. Tanto o capacete como o escudo, os irmãos sabem o que é um escudo? Né? Todos aí eu creio que sabem, né? Quem é que não sabe o que é o escudo? Todos sabemos. Então nós sabemos que o escudo serve justamente para proteger. Só que o escudo ele protege essa parte da frente. O capacete protege a cabeça. Então nós sabemos que os ataques, como já falou o versículo aí, não é? Onde é que o inimigo ataca? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, esse escudo da fé, né, chamado escudo da fé. Então, o nome desse escudo é fé. O nome do escudo é fé. Irmãos, nós precisamos conhecer muito sobre fé. Para nós usarmos esse escudo da fé, temos que conhecer muito sobre fé. O capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque ele ataca justamente a nossa mente. Satanás, o alvo é a mente. Né? Se vocês começarem a perceber, aí constantemente está havendo ataque na mente dos irmãos aqui. Nesse momento aqui, ele lança dardos, ele lança flechas, fala de dardos inflamados. Né? Dardos inflamados, porque naquela época, né, era uma forma de uma estratégia, era uma arma mais eficaz. O dardo inflamado era uma arma mais eficaz. Tinha os dardos, que é uma flecha lançada por mãos, né? Talvez uma flecha mais ou menos desse tamanho, não é? Lançado por mãos, que eles lançavam aqui, não é? Tinha aqueles lançadores de dardos e tinha os flecheiros também, os arqueiros. Então eles inflamavam aqui. O que era inflamava? Eles colocavam no óleo lá dentro do óleo. E aí, ali tinha um chumaço, já era preparado para eles lançar aqueles dardos já com fogos. Então eles lançavam lá aquelas cidades que era murada, fortificada, cheia de muros. Então vamos lançar aqui um dardo inflamado, quem sabe não cai em algum lugar que inflama e pega fogo. Não é? Então, esses eram os dardos inflamados. E Satanás, ele lança seus dardos inflamados, que atinge um irmão aqui que está displicente, ou seja, atinge aqui um soldado, que é um irmão que está displicente, e esse dardo, ele atinge ele, que inflama os demais, que pega naquilo, e tal. Quer ver uma coisa? Não acontece quando o irmão está aqui conversando com o outro, já está distraindo esse, já foi atingido, está lhe atingindo, já chama a atenção dos outros, e aí vai. Esses são os dardos inflamados. Satanás, ele é esperto, só que nós às vezes não temos a percepção, o quanto ele vai inflamando, não é? Essa situação na igreja, nos meios sociais, na empresa, no serviço, no colégio, ele vai inflamando. Sabe o que é aquela coisa do mexeriqueiro? É o dardos inflamados de Satanás. Então ele vai atingindo a maior quantidade possível de pessoas. Então esses dardos aí, né, por isso que eu coloquei esses dois juntos, porque nós precisamos conhecer mais de fé, ter mais uma convivência com a fé. Né? Então eu peguei aqui, né, o escudo da fé e também o capacete da salvação, que os dois estão praticamente todos no mesmo parâmetro aí. Mateus, vamos dar uma olhadinha aí em Mateus 24:13. Amém. O irmão pode ler, por favor. Eu vou buscar outro versículo aqui, né? 1 João 5:4. E outro pode ir em Mateus. 1 João 5:4. Só um minutinho, segura aí.
E aí, para a gente pegar tudo, 1 João 5, 4. Tá, pode ler. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que eu gostei muito desse versículo? Porque mostra que nessa caminhada, nessa batalha, nós somos pessoas que têm que perseverar. A palavra perseverar, ela aparece na Bíblia aí muitas vezes. Muitas. Porque nós somos pessoas que precisam perseverar. Perseverar em quê? Na fé. Na fé. A fé é o primeiro item da nossa vida cristã. Não sei se tem outro item aí, não sei se os irmãos sabem de outro item. Para mim, é o primeiro item, né? É a fé. Tudo se inicia na fé. E lá no final, né? De acordo com 1 Pedro 1,9, né? Diz que a salvação da nossa alma é o fim também da nossa fé. Foi salva a nossa alma, a nossa fé acabou, não precisa mais de fé. Então, nós começamos lá no início e até o fim. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim, nessa caminhada, eu preciso perseverar por fé. Porque o justo vive por fé. E a fé é a vitória que vence o mundo. Então, por isso que eu pedi esse versículo para mostrar que nós temos que perseverar. Temos que estar perseverando na luta, nessa batalha o tempo todo. Não é? 1 João 5,4. Esse versículo que eu acabei de ler para os irmãos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Encontramos aí já? Deixa os irmãos acharem aí. Amém. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Então a vitória que vence o mundo é a fé. Não tem outra coisa. Se eu vou servir o Senhor, é por fé. Se eu vou orar ao Senhor, é por fé. Né? Tudo que eu vou fazer nessa vida aqui é por fé. Foi o primeiro item que o Senhor nos deu e nesse item está dentro de todos os aspectos da nossa vida, é por fé. Tem que viver por fé, praticar por fé. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que crê também que Ele é galardeador de todos nós. Vai nos trazer a nossa recompensa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10, 17 mostra essa questão da fé. O Romanos 1, 17 também mostra que nós devemos viver de dia a dia, nós temos que viver por fé. Tiago 1, vamos ler esse versículo. Tiago 1, 7 e 8. Amém. Aleluia. Esse Tiago 1, 7 e 8 aqui é muito importante para nós. Então, por que eu estou lendo esses versículos? Porque o inimigo ele ataca justamente a nossa fé. Ataca na nossa mente, e a nossa mente é a parte em que nós cremos. Até chegar a esse ponto aqui, ó, versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É isso que o inimigo quer. Homem de ânimo dobre. A palavra de Tiago já está dizendo que esse homem não vai ter sucesso, não vai alcançar nada na sua caminhada. Então nós precisamos guardar a nossa mente, livrar. Quem é esse homem de ânimo dobre? O que vem a ser esse homem de ânimo dobre? Um homem... Uma hora ele é, uma hora ele não é. Uma hora ele vai, outra hora ele não vai. Esse é o homem de ânimo dobre. Né? A sua fé é como as águas do mar, como a maré. Né? Uma hora está em alta, outra hora está em baixo. Uma hora está em alta, outra está em baixo. Nós só temos que crer. Crer, 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 crer. Simplesmente. A nossa caminhada é de fé em fé. Não é de fé, dúvida. Fé, dúvida. Não. É de fé em fé, é que nós vamos vencer. A vitória que vence o mundo é a fé, mas essa fé de fé em fé. É andar, por isso que a questão do passo, é andar numa cadência constante. Esse homem de ânimo dobro aí, não tem aqueles irmãos que, eu estou no auge, eu estou salvo, estou no céu. Mas aí ele cai e está lá na sarjeta, eu perdi minha salvação.
E agora? Perdi minha salvação. Parece que a salvação dele foi ele que conquistou, que ganhou. Não, foi o Senhor que nos salvou. Irmãos, nós precisamos estar bem claro com relação à nossa filiação. Quem é o nosso Pai e que salvação Ele nos deu. Que tipo de salvação Ele nos deu? Uma salvação eterna. Uma salvação eterna. Não é uma salvação condicional ou passageira, é uma salvação eterna. Então, uma vez que eu sou filho de Deus, eu posso estar lá na sarjeta, caído onde quer que seja, eu sou filho dele. Eu não estou expressando a ele, mas eu sou filho de Deus. Esse homem, ele não vence, é um homem de fé dobre. Ora é, outra hora é. E se nós formos filhos de Deus, estivermos andando dessa maneira, caxingando, manco, aí vem aquela questão do que nós estávamos falando aqui na reunião de orações. Esses homens não servem para ir para a mesa do Senhor, não é? O coxo, o manco, porque ele anda cocheando. O que aconteceu lá com Elias lá? Diz que o povo andava cocheando entre dois pensamentos. Cocheando entre dois pensamentos. Os coxos não entram no reino dos céus. Se tiver coxo, já peça ao Senhor para curar. Soldado coxo não pode. Não pode ir para a guerra. Uma hora ele é amigo, outra hora ele é inimigo. Então não pode. Ele tem que estar andando de maneira, né, perfeita, reto, num caminho reto. Então aí em Tiago mostra justamente essa questão da fé doble, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Então nós vimos aqui com relação à fé, né, que nós temos que nos agarrar por fé. Louvado seja o nome. Aí vamos para a questão da espada, não é? O versículo 17. Volta lá em Efésios. Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então a espada diz respeito ao contexto, quando a Bíblia fala de espada, diz respeito à guerra, diz respeito à batalha e diz respeito também a tronos. Né, os contextos que tem na Bíblia. Então nós vamos ver que o Senhor ele usa sempre a sua espada. No passado nós usávamos uma espada, não é? Que tipo de espada que nós usávamos? Ou seja, o que os homens usavam na época da lei. Era uma espada de ferro. Agora é uma espada que é muito afiada. E os irmãos observam que, eu vou ler alguns versículos aqui, e em todos os versículos, são muitos, mas eu só vou ler aqui uns dois. Os irmãos observam que ele sempre usa um ponto crucial nessa espada. Essa espada ela é afiada. Espada afiada. Ou seja, essa espada tem que cortar. Essa espada tem que atingir o objetivo. Né? Então aí Apocalipse. Vamos primeiro para Hebreus, aí nós vamos na sequência para Apocalipse. Hebreus, um versículo que todos conhecem, 4:12. Encontramos? Amém. Amém. Então, não é, nós estamos aqui em mais uma peça, não é, da armadura de Deus. A palavra de Deus como espada. Essa palavra é para cortar, essa palavra é para atacar o inimigo. É um instrumento de ataque. Não é? A palavra, essa espada é um instrumento de ataque. Não é somente de defesa, como também de ataque. E nós sabemos que o Senhor Jesus ele derrotou Satanás com o quê? Com a palavra. Né? E eu disse justamente isso. Satanás ele conhece muito bem essa palavra. E nós temos que conhecer ela muito bem. É por meio dessa palavra que nós vamos ser salvos. É que a nossa mente não vai ficar, não é, cocheando para um lado e para o outro. Não vamos ser essa pessoa de fé dobre. Por isso que nós temos que conhecer essa palavra. Essa palavra é que nos fortalece. Essa palavra é que nos dá vitória. Ela funciona de várias maneiras. A gente não tem como entrar aqui, né, nas utilidades da palavra. A palavra ela é luz,
ela é espírito, ela é vida, ela é o que mais? Ela é, como ele diz aqui, ela é comida, não é? Então aqui mostra que essa palavra tem que funcionar para nós de maneira muito eficaz. Ela é viva e eficaz. Então ela é um instrumento, nós vemos, é a espada do Espírito. Né? O Espírito é que usa essa espada, por isso que nós precisamos do Espírito para poder usar a palavra de Deus. Aí, ainda no versículo 2, Apocalipse 2, 16. Pode começar do Apocalipse 1:16. Amém? No 16. Encontramos aí? Tira na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então ele tinha na sua boca uma afiada espada de 2 gumes, que era a palavra de Deus. 2:16. Esses versículos só para mostrar, não é, o tipo da espada. 2:16. Encontramos aí? Sim. Sim, com a espada na minha boca. Então, é sempre a palavra de Deus. Vamos avançar um pouco mais. Eu já estou concluindo aqui. Concluindo, não vai dar para concluir. Versículo 18, de Efésios 6. Com toda oração. Então, os irmãos já observaram aí que nós falamos da verdade, né, como um instrumento, nós falamos da justiça, né, como um instrumento, nós falamos da pregação do Evangelho, né, esse pés que vai para a pregação do Evangelho também como peça dessa armadura, nós falamos do escudo da fé, e agora nós falamos do capacete da salvação, espada do Espírito, e agora nós vamos falar do outro item, que é a oração, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo aí pega um gancho que diz, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecendo o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. Então, a oração, orando e vigiando, com toda a súplica. Então, essa oração tem que ser uma oração com vigilância, não é? E com súplica. Às vezes a gente não toca muito nessa questão, orando todo o tempo. Parece ser muito difícil, né, irmãos? Orar em todo o tempo. É difícil, na verdade é. Parece não, é difícil. E tudo na nossa vida é por meio de um exercitar. Nós vamos exercitando, né? Orar, primeiro entender o que é orar em todo o tempo, e vamos exercitando, daqui a pouco você está orando em todo o tempo. A questão é que nós estamos numa esfera muito, essa esfera terrena, ela nos mata muito, ela nos desencoraja, nos engessa, ficamos preguiçosos, ficamos desanimados. Esse mundo não nos ajuda. Não nos ajuda a ser esse soldado, essa guerreira que Deus quer. Não nos ajuda. Então, orar sem cessar não é uma coisa lá do outro tempo. Parecia que era da época de Paulo, mas é para nós hoje. Né? Constantemente. Você tem a oportunidade, quando você acorda, eu estou acordado, se mexe, eu estou bem, já começa a orar. Senhor, muito obrigado, graças a Ti, né, porque eu estou bem, não estou sentindo dores. Estou sentindo dores? Graças a Ti, Senhor. Estou doendo o braço? Graças a Ti. Meu braço ainda está aqui. Graças a Deus pelo meu braço que está doendo, estou sentindo ele. O pé está doendo? Graças a Deus pelo meu pé que está doendo. Eu estou sentindo meu pé que ele está doendo. Ele não é um mal, não é um mal, como é que se diz assim? Não é um mau sinal, não. É coisa boa. Está doendo a cabeça? Graças a Deus pela sua cabeça. Dá graças em tudo. Ou você não queria nem ter cabeça para doer?
Irmãos, nós temos, se nós formos contar, da hora que amanhece o dia, da hora que nós acordamos, até a hora que nós dormimos, quantas vezes você dá graças a Deus? Quantas vezes você tem orado a Deus? Eu estou buscando no Senhor isso aí. Eu estou compartilhando para os irmãos aquilo que eu estou buscando praticar. E é maravilhoso. Você orar sem cessar é maravilhoso. Você pega aquilo ali que você pensa que não. Às vezes lá em casa a gente ora na hora do almoço. Mas na hora que eu pego o meu prato, sozinho, eu oro de novo. Mas aí alguém diz, não já orou aqui? Mas foi o meu hábito de orar aqui. Né? Então, não tem essa. Então você vai pegando aquele hábito, aquele costume, e daqui a pouco você está orando sem cessar. É isso, é um exercitar. Não é? Orar sem cessar e vigiar com oração. Não é? Vigiar, dando graças a Deus. Então, são pontos muito cruciais, não vai dar para mim concluir. Não é? Não sei se eu ainda vou continuar, porque só Deus é quem sabe, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que as nossas armas diz respeito ao nosso viver, o nosso andar. Como é que eu estou andando? Não é? Se eu estou numa batalha e ando desprovido de armas, de armadura, né, esse soldado pelado, sem ter nada, é claro que é uma presa fácil. É aquele ali que eu vou atirar nele, aquele ali eu vou atirar nele. E se eu atirar nele, vai acertar em vários. É assim que o inimigo faz. Então nós temos aí na Bíblia, né, falando dos andares. Né? Os irmãos já ainda estão lembrando dos andares, como é que nós andamos? Andar na fé, no amor, na graça, na luz, no Espírito, na verdade. Está vendo? Por meio da vida, é você andar, é nós vivermos. Mas se nós estivermos vivendo dessa maneira aí, nesse andar, parece ser difícil, não é? É difícil, para essa carne é difícil, para essa esfera que nós estamos aqui é difícil. Mas se nós começarmos a colocar, eu quero colocar para os irmãos, o que eu procuro viver, pelo menos eu procuro viver assim. Isso aqui é a minha maneira de ver. O que eu recebi, eu quero viver. Eu quero receber, eu quero viver. Mostrar que realmente a palavra de Deus funciona. Então nós vimos lá o que Paulo falou lá com os Tessalonicenses. Vocês tomaram a palavra de Deus como palavra de Deus. Foi falada pelo profeta. Mas vocês tomaram a palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela opera eficazmente. Ela opera em nós. Transforma o homem. Por que não foi transformado? Por que não mudou? Porque não tomou a palavra. Se você está com sede, a água vem e você não bebe, vai continuar com sede. A água foi até apresentada para mim, mas eu continuo com sede, porque eu não bebi a água. Está claro, isso aí está claro. Nós vamos almoçar, o alimento físico. Quando você ingere esse alimento, ele não vai causar uma reação em você? Vai mudar, daqui a pouco não é mais aquele alimento, já faz parte da sua vida? Por que a palavra de Deus não muda? Por que todo aquele currículo... você vai fazer um curso de direito e eles preparam todo um currículo. Isso aqui é para mudar aquele jovem, como diz, que é um mocorongo aí. Eu não sei se os irmãos sabem o que é isso aí. Esse jovem aí, né, que é primário, que é indulto. Vamos infundir essa palavra nele. Quando termina esse currículo aqui, quando termina essa grade aqui, esse jovem não mudou? Mudou ou não mudou? E por que não muda em nós? Eu faço essa pergunta. Eu sou muito... Aquilo que eu estou falando para os irmãos. É para cair essa ficha. Por que não mudou? Por que não muda em nós? Temos 10, 15, 20 anos ouvindo palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra, palavra 24 horas, e não muda. O problema está na palavra de Deus? Tomar a palavra pela fé, irmãos. Por isso que a palavra diz, não tomar o nome do Senhor em vão, não tomar o nome de Deus em vão. Se os irmãos forem ver o contexto disso aí, quando ele diz que nós não devemos tomar a palavra de Deus em vão, falar, invocar o nome de Deus em vão, e nós falamos, olha, vamos vigiar isso aí. Está acontecendo muito isso aí.
Porque o nome de Deus é poderoso. Se você está invocando, está buscando e nada está acontecendo, é porque você está tomando em vão. Aí deixa a brecha para Satanás. Está vendo o nome do seu Deus? Não resolve nada, não faz nada. Você está clamando esse Deus de vocês? Nós temos que ser igual a Elias. Elias clamou, Elias não gastou 30 segundos, fogo do céu queimou tudo. Não é a quantidade de oração. É como você ora, é como você toma a palavra com a oração. Agora presta bem atenção. Falou do profeta e falou da palavra de Deus. Lá tinha os dois, o profeta e a palavra de Deus. O profeta com a palavra de Deus falou e aconteceu. Mas tem profeta que não fala a palavra de Deus. Não tinha lá um bocado de profeta? Os irmãos sabem quantos profetas tinha lá? Quantos profetas tinha? Não estão lendo. Quantos sacerdotes, quantos profetas tinha ali naquele sacrifício? Da parte de Deus tinha um. Da parte de Jezabel tinha 850. Vocês já viram isso? 850. Mas qual é que venceu? Com Deus. Então, se a palavra de Deus for falada, vai acontecer. Eu estou falando isso que é para ver se os irmãos caem. Não. Até quando eu vou ficar ouvindo uma mensagem, e isso não vai mudar a minha vida? Eu sou desse jeito, irmãos. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Não é eu que sou assim. Deus é assim. Porque você coloca em xeque a palavra de Deus. Se isso não está acontecendo, é porque está havendo alguma coisa. Amém, aleluia. Que o Senhor cuida de nós. Não deu para a gente concluir, mas que não vai dar mesmo, nunca vai. Mas o Senhor nos abençoe. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.